Porque parece que o CGI piorou de uns tempos pra cá. Eu acho que muita gente já se perguntou isso, né? Às vezes você tá vendo um filme de 20 anos atrás e parece que os efeitos são melhores do que os de hoje em dia. E não, o problema não é o que você acha que é. Eu sou o Flafilho. E eu sou o Marquinhos, e hoje a gente vai falar sobre a famosa queda dos efeitos visuais. Mas e aí, será que o nível dos efeitos regrediu? Aí a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Você provavelmente já olhou pra algum filme da Marvel e se perguntou: por que os efeitos de antigamente eram mais realistas? Ou será que os produtores estão com preguiça? Bom, não existe só um motivo pra isso, mas com certeza ele não é preguiça. Cara, realmente eu já vi muitas pessoas falando que parece que os produtores estão com preguiça e outras coisas assim. E agora o Marquinhos vai falar pra gente um dos erros que muitas pessoas cometem, né, Marquinhos? Que é o erro das pessoas confundirem os produtores com os artistas. Cara, isso mesmo é um erro que muitas pessoas cometem. E pra explicar isso, eu vou usar aquele ditado, né? Entendeu ou quer que eu desenhe? Vai lá, vai lá. Então vamos fazer um gráfico. Esses daqui são os produtores. Traduzindo, eles são os que botam dinheiro pro filme acontecer. Quando o filme precisa, os produtores contratam um estúdio de efeitos visuais para realizarem os efeitos do jeito que eles querem. Dentro desses estúdios, além de alguns empresários, obviamente, existem milhares e milhares de artistas. E são esses que fazem os efeitos que os estúdios de efeitos visuais mandam para a produtora. Tendo esclarecido isso, que é algo que eu nunca achei que a gente fosse ter que explicar, vamos agora à pergunta principal. Por que os efeitos parecem tão piores? E não, o motivo, como a gente disse, não é preguiça dos artistas ou até falta de talento dessa nova geração, talvez, que eu já ouvi muita gente falando isso, né? E também não é nem os produtores pagando pouco pelos efeitos ou algo assim. Isso pode sim acontecer, obviamente, né? Depende da produtora e tal, mas na maioria das grandes produtoras de Hollywood isso não acontece, pelo que a gente sabe. O real grande problema dos efeitos de Hollywood é a alta demanda e principalmente a sobrecarga dos artistas. As produtoras não querem apenas efeitos bons, elas querem efeitos bons, mas feitos de forma extremamente rápida. Pois é. Infelizmente, é assim que Hollywood funciona. Eles querem lançar um filme mais rápido possível, não importa se os efeitos estão finalizados ou não. E acredita em mim, em 99% dos casos, eles nunca estão finalizados. Você nunca tá vendo um filme que aquele take ali foi 100% finalizado. É muito raro de acontecer isso hoje em dia. E por causa disso também, né, você pode notar, seguindo a lógica, que a qualidade cai um pouco, né? Porque você vai fazer tudo na pressa, fazendo um processo que é demorado, que demanda um trabalho artístico tudo em cima, e você fazer isso sob pressão e muito rápido. Às vezes você tem até um burnout, né, quando não consegue descansar porque você tem que entregar, e acaba afetando a obra, né? Bom, no início dos anos 2000, por exemplo, os filmes tinham cerca de 300 ou no máximo 500 takes que possuíam algum tipo de efeito visual. E esses filmes eu tô falando de tipo Transformers ou algum filme da Marvel, por exemplo, Homem de Ferro, O Incrível Hulk, algum tipo de filme desses assim. Já nos dias de hoje, os blockbusters tradicionais possuem em média 2.500 takes com efeitos visuais. Nossa senhora. É impressionante, né? Só aí os números já espantam bastante, mas confia em mim, tem como piorar bastante. Em média, a duração da pós-produção de um filme, no início dos anos 2000, era de 6 meses a 1 ano. E alguns até passavam um pouco, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que a pós-produção durou mais ou menos uns 14 meses, que seriam 1 ano e 2 meses, aproximadamente. E a pós-produção dos filmes de hoje tem a mesma duração, mesmo com o número de takes tendo triplicado. Para você ter uma noção, um artista, dependendo da sua área, podia ter até algumas semanas ou até meses para terminar um take, dependendo da complexidade dele. Mas hoje, para fazer o mesmo take, os artistas podem ter apenas alguns dias ou até horas para completar o trabalho, dependendo do take. Ó, e aí temos mais um problema. Um estúdio de efeitos visuais sozinho não conseguiria completar todos os takes de um filme, principalmente nesses prazos tão apertados. Então, filho, qual que foi a solução das produtoras? Então, eles dividiram os takes dos filmes para vários estúdios diferentes, para que eles possam finalizar os efeitos a tempo. Então, eles dividiam em partes do filme e dava para empresas diferentes de efeitos visuais. Finalizar, né? Entre muitas aspas, né? Porque a gente, como a gente disse, nunca estão finalizados. É óbvio que esses não são os únicos motivos. Hoje em dia existem muitos estúdios de efeitos visuais, uns maiores e outros menores, uns artistas mais talentosos e experientes, outros menos. E esse, juntamente com a questão do tempo, né, que a gente falou, é um dos motivos porque você vê efeitos tão bons e efeitos tão inferiores, mesmo estando no mesmo filme. Como, por exemplo, o Vingadores Guerra Infinita, né, que a gente tem o efeito do Thanos, que é um dos efeitos que surpreendeu muita gente na época,
porque o Thanos é realmente muito realista. É. Mas no mesmo filme tem efeitos que o pessoal achou meio duvidoso, como por exemplo a armadura do Homem de Ferro, que eles falam que era muito melhor nos filmes antigos, e alguns outros efeitos, como do Hulk, talvez. Não, e você pega também, né, filho, alguns filmes também esses novos, né, do Homem-Aranha. Tipo, vai ter boas cenas, incrível e tal. Só que muitas das vezes o Homem-Aranha, ele vira praticamente um bonecão, né? Verdade. Sincero, entendeu? Então, tipo, enfim. E por último, tem uma coisa que nem tá relacionada aos efeitos visuais, mas que acaba estragando até os efeitos bons. Mas como assim? Essa coisa é a fotografia e o color grading. É verdade. Se você pegar um filme de 10 anos atrás, tem muita coisa de diferente. Mas você consegue explicar pra gente, Marquinhos, o que tem de diferente? Cara, basicamente, os filmes antigos tinham mais contrastes. Os takes tinham detalhes e profundidade, sombras e luzes mais fortes. Já hoje em dia, tudo parece mais liso, sem detalhe, sem profundidade. Alguns filmes até parece que não passaram pelo processo de color grading, porque são estupidamente cinzas, sem cor e sem contrastes. E ajuda também o fato de eles usarem muitas luzes artificiais nos filmes. Então tudo fica muito controlado e começa a parecer fake. O que é muito comum nos filmes atuais, mas, obviamente, né, como é a maioria, tem as exceções. É verdade, tem muitas exceções. E você sabe a exceção que eu tô pensando agora, né, Marquinhos? Cara, eu acho que a gente já fez vídeo sobre. O nome do filme é Sonhos de Trem, que ele não sofre por essas coisas esses mesmos problemas de fotografia, e ele é um filme muito bonito, com uma fotografia muito boa. Inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre ele, então se você quiser checar, tá aí o vídeo, a gente vai deixar no link na descrição ou em qualquer lugar que você puder clicar, a gente vai deixar o vídeo pra você aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa seu comentário também o que você achou. Se vocês têm sugestão de filmes que tem um CGI péssimo, que tem um bom CGI também, pra gente poder fazer uma review aqui e dar aquela resenhada maneira. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá show? Se inscreve aí, porque é muito importante pra gente estar começando. Você tá vendo aí, os vídeos que a gente tá postando, tá maneiro, a gente tá com uma frequência legal. Então, ó, apoia o nosso trabalho pra você não perder os próximos vídeos, não é isso, pessoal? É isso aí, galera. A gente se despede por aqui. Tchau. Tchau!